Bom, nessa apresentação de genética, nós vamos comentar sobre as mutações dinâmicas que se inserem no contexto de doenças autossômicas dominantes. Nosso grupo é composto por Beatriz Kiel, Bruno Matsumura, Lucas Ikioka e eu, Raul Matsuoka. Nós dividimos essa apresentação em alguns tópicos, que seriam as definições, o mecanismo bioquímico das mutações dinâmicas, exemplo de mutação dinâmica, no caso a doença de Huntington, e a antecipação clínica, que é uma consequência das mutações dinâmicas. Bom, vamos estabelecer aqui nesse slide as definições que nós usaremos como pressupostos para as próximas explicações. O DNA é basicamente a sequência representada pelas letrinhas A, T, C, G, que é a informação e a instrução de um Lego, por analogia, né? Como você pode ver aqui, os Legos, e cada corzinha e cada bloquinho de Lego seria uma das letras. Essas sequências de bases, elas são informação para produzir proteínas. Bom, o cromossomo é um DNA compactado. Como você pode ver, essa torrinha aqui, nada mais é que o DNA que foi compactado. A mutação seria a alteração na sequência das letrinhas. No caso, você pode ver aqui nesse bloquinho que o DNA ele está sem o bloquinho vermelho, por isso que está alterado essa sequência. Bom, dadas essas definições agora de simples da genética, a gente vai te falar o que é mutação dinâmica. A definição dela é basicamente a expansão de repetições em áreas nas quais essas repetições ocorrem em número limitado no indivíduo saudável. Bom, agora o que significa essa frase toda? Basicamente, no indivíduo normal, a gente tem áreas do DNA que a gente tem sequências repetidas daquelas letrinhas. Por exemplo, aqui, a gente tem CAG, 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 e até um determinado número, isso é normal. O que acontece é que essas áreas são mais propensas para que ocorra a expansão dessas repetições. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem uma área de DNA mutado, que tem essas sequências expandidas. Então, a gente tem essa trinca CAG repetida muito mais vezes, né? E, bom, como é que isso pode acontecer? O mecanismo biológico é apenas hipotetizado. A gente não sabe com certeza o que acontece, mas a nossa hipótese mais aceita é o que se chama de deslizamento por pareamento incorreto. Então, a gente tem, por exemplo, a fita de DNA, que é um modelo de Lego que a gente quer copiar. Por exemplo, quando a gente vai fazer na gametogênese, que é basicamente quando a gente vai fazer um óvulo ou um espermatozoide, quando a gente vai copiar um modelo, acontece um desalinhamento, por exemplo, aqui nesse bloquinho laranja, ele solta, e acontece o pareamento com uma base errada. Então, a gente vai surgir isso aqui, esse quadradinho laranja, que seria um aumento do DNA. E isso vai ser basicamente a expansão das bases. Então, com o término da cópia, como a gente vê aqui, o DNA que vai ser novo, ele vai ter mais cópias do que o normal. Então, na área que tem um monte de repetição, a gente vai acabar aumentando as repetições. Bom, como bem o Bruno explicou, essa expansão de sequências repetidas, ela é a causa principal da mutação dinâmica. Mas como a molécula do DNA é muito extensa, essa expansão pode ocorrer em várias áreas diferentes do DNA. Por isso, nós criamos classificações para essas doenças. A primeira dessas classificações diz respeito à perda da proteína. Como vocês bem lembram, que o DNA é responsável pela informação das proteínas. E essa perda da proteína é característica, por exemplo, da síndrome do X frágil. Da segunda classificação, nós temos a produção de material genético tóxico, no que diz respeito à perda de funcionalidade e é potencialmente danoso para a célula, como acontece na distrofia miotônica tipo 1. E a última classificação, ela é relativa à produção de proteína tóxica, assim como acontece na doença de Huntington. Agora, comentando um pouquinho melhor sobre a doença do Huntington, nós temos que essa é uma doença neurodegenerativa, em que a trinca CAG, ela tem repetições de acima de 35 vezes. Ela está situada no cromossomo 4, mais especificamente no gene HD, codificando uma proteína defeituosa chamada huntingtina, que ela basicamente gera lesões nos núcleos da base, principalmente no caudado e hipotame, e isso leva a quadros como demência, depressão, espasmos e anormalidades
de marcha e equilíbrio. Lembrando que essa é uma doença autossômica dominante e que nem todos os portadores desenvolvem a doença. Agora, explicando um pouquinho melhor sobre a amplificação, nós temos que a doença ela é mais grave ou mais precoce com o passar das gerações. Isso porque, ao longo das gerações, ocorrem mais gametogênesis. Ou seja, com o aumento da gametogênese, mais repetições do gene defeituoso e, com isso, mais proteínas não funcionais. Isso aumenta a gravidade da doença. E aqui nós temos um exemplo que pais que manifestam, um pai que manifesta a doença aos 55 teria filhos manifestando aos 35. Bom, essa foi a nossa apresentação. Espero que gostem. Obrigada.